rapaz, é coisa gostosa, é você voltar no passado. Recordar é viver. Mas pensa, vem cá, como é que o negócio existia mesmo, aquelas baratinhas, mas como é que barata corria? Naquela época não, tinha que ser macho. Tinha que ter sangue. A cidade de Caçapava, a 100 quilômetros de São Paulo, recupera e conserva um patrimônio. Relíquias de 4 rodas. Entre os objetos de desejo, um famoso carro vermelho de uma outra época, mas de uma famosa marca italiana. Apresentando Circuito da Gávea. Emoção desde 1933. O Brasil de 80 anos atrás. País que começava a respirar e gostar de velocidade. O Grande Prêmio Cidade do Rio de Janeiro realizava o sonho de quem acelerava ou apenas torcia. Nas décadas de 1930, 40 e 50, pilotos do mundo inteiro percorriam um circuito de 11 quilômetros que passava por 3 bairros da zona sul do Rio. Algumas das curvas e ladeiras ficavam num morro que ficou famoso. Os pilotos passavam pela comunidade onde hoje é a favela da Rocinha, que foi pacificada no ano passado. Seu Braulino, morador da Rocinha, foi testemunha de algumas provas, quando o morro ainda era quase deserto. Milton, o professor, um amante dos causos e histórias. Apaixonados por uma época que só era barulhenta nos dias de corrida. Muito diferente de hoje. Se vocês olharem, vão ver que o Circuito da Gávea ainda está ocorrendo. É só ficar aqui que você vê a maior corrida de motocicletas do Rio de Janeiro, a maior corrida de vans que alguém pôde imaginar. Eu acho que isso aqui ainda está ocorrendo, o Circuito da Gávea, está rolando ainda, não acabou. O misterioso carro vermelho de Caçapava já fez muito barulho por essas curvas. Curva do S, um dos pontos mais difíceis para os pilotos. Últimas marcas de uma época romântica. Paralelepípedo, asfalto e concreto. Sendo que esse trecho aqui ainda existe algumas pequenas partes em concreto. Primeiro era na Marquês de São Vicente, que era piso de paralelepípedo e trilho de bonde. Se o carro acertasse um trilho de bonde, acabou, porque o pneu ia embora. Dali passava-se para o asfalto, para a Avenida Rodrigo Otávio, Visconde Albuquerque. Entrava-se então na Avenida Niemeyer, com todas aquelas curvas. Depois subia-se a Estrada da Gávea por aqui, onde hoje é exatamente a Rocinha, e descia-se pela Marquês de São Vicente. Haja confusão, era uma prova muito mais de resistência do que de velocidade. As baratinhas, como eram conhecidos os carros, atingiam a velocidade média de 80, 90 km por hora. Mas na grande reta do Canal do Leblon, chegavam a mais de 200 por hora. A segurança era mínima, tudo na cara e na coragem. Nos raros pontos de ultrapassagem da Avenida Niemeyer, um erro era ou rocha ou mar. Até o supercampeão, o argentino Juan Manuel Fangio, rasgou as retas cariocas naquela época. Você pensar que você não tinha cinto de segurança, espelho retrovisor, pneus especiais, capacete, nada. Às vezes o cara botava até a namorada junto do carro, no outro banco. Então era uma doideira. Não havia segurança de espécie alguma. Eu tenho a impressão que Deus é brasileiro e carioca, porque em 21 anos de corrida, morreram 6 pessoas. Se você pensar que era um circuito aberto, onde as pessoas atravessavam a pista, tinha cachorro no meio, morreram 6 corredores e uns outros tantos também de pedestres atropelados. Então foi um verdadeiro milagre. Dificuldades para os pilotos e puro improviso para o público. Nós tínhamos assim um murinho igual isso aqui. Então nós sentávamos no murinho ou então por outra, ficávamos em pé olhando para cá. Poucos foram os bólidos que sobreviveram décadas depois. Como o misterioso carro vermelho de Caçapava, que
que a qualquer momento adentra novamente a nossa história. Campeões e famosos. O piloto Irineu Corrêa entrou para a história pelo acidente mais famoso. Venceu em 1934 e um ano depois foi vítima dos perigos da prova. Ele desceu a Marquês de São Vicente, ele não conseguiu fazer a curva para pegar a Avenida Rodrigo Otávio. Ele desceu a toda, né? E ali ainda hoje é um local perigoso. Ele não conseguiu desfazer a curva e foi no canal. Irineu teve morte instantânea. O grande campeão do circuito da Gávea, quem foi o grande figura? Se tivesse que escolher um só. Chico Landi. Chico Landi, saudades do velho Chico, primeiro ídolo do automobilismo brasileiro e tricampeão no Rio. Chico Landi refez o percurso em 1981, ao lado do comentarista Reginaldo Leme. E quando chovia? Ah, nem é bom pensar, viu? O último carro. A francesa Hélène foi uma pioneira nas ruas do circuito da Gávea. Hélène era uma francesa, loura, bonita, comprida. E ela foi mais famosa por usar maior de 2 peças e fumar do que propriamente por correr. Porque correr ela quebrou carro até não poder mais, atropelou gente. A Hélène era uma figuraça. Figuraça também famosa por pilotar o famoso carro vermelho que mostramos no início dessa reportagem. O esporte espetacular foi atrás do que liga a cidade de Caçapava ao circuito da Gávea. Um Alfa Romeo Grand Prix 1932. No caminho de Ouro Preto, nós paramos num posto de gasolina para comer um lanche e ao banheiro. E eu logo assim, eu olho à esquerda, eu vi esse carro aqui. Ah, treme. Aí você treme. Eu pensei na hora no Li. Ele falou, faz o seguinte, vamos no carro e vamos embora buscar esse carro já. Não quis nem saber. Nos anos 70, o Alfa Romeo ganhou um lugar seguro nas mãos do colecionador Roberto Li. Senhores, o Museu do Automóvel, fundado em 1963, esta Alfa Romeo de 1932, é uma peça interessante, principalmente para a história do automobilismo brasileiro. Era seu motorista a famosa Hélène. O Li era um grande caçador de veículos antigos. Ele sentia o cheiro, ele farejava as raridades, ele ia buscar carro onde ninguém imaginava. O carro e a coleção do Museu de Caçapava ficaram abandonados nos anos 80 e 90. Hoje, o famoso carro vermelho foi novamente restaurado graças à Prefeitura de Caçapava. O Manuel de Tefé, quando venceu, ele ganhou de presente uma Alfa Romeo. E claro, rico para burro e exigente, ele não quis porque era um modelo velho. Exatamente, de 1930, 32. Olha bem, vê se hoje alguém vai recusar um Alfa Romeo. Mas o camarada era podre de rico, exigente, então eles não querem esse negócio. E acabou ficando para a Hélène, que graças a Deus não destruiu. A Hélène era especialista em destruir carros de corrida. A Fórmula 1 chegou com seus autódromos para conquistar espaço depois da Segunda Guerra Mundial. O primeiro campeonato foi em 1950. As corridas no Rio terminaram em 1954, mas sem fazer parte da temporada oficial. Mas o Alfa Romeo Grand Prix não ficou perdido e nem desapareceu com o tempo. E é uma joia, é o último que resta entre nós, o último dos moicanos. Os carros todos existem, mas estão todos na Europa. Nenhum deles está aqui. Esse carro tem toda uma mística, né? Uma história, algumas coisas que estão perdidas no tempo. Mas enfim, é uma grande raridade. Esse carro é muito raro. Os colecionadores não podem nem ouvir falar nesse carro aqui, que já veio muita gente aqui, inclusive da Europa, dos Estados Unidos. Velozes, saudosos. E esse Alfa Romeo ainda funciona? Será que ele ainda conseguiria percorrer as ruas do Rio? Ele
tá faltando uma peça, que é o carburador. Mas você no circuito da Gávea, você tem descida. Põe na banguela, meu amigo, desce. A emoção é a mesma, você não vai ter o barulho. Mas só você ver um carro descendo, já é emocionante. Já é emocionante. Parado já é emocionante, imagine ele descendo, seria fenomenal. Uma fenomenal época de saudade e coragem. Tinha que ser macho. Tinha que ter sangue, coragem. força.